Esse maná, nós sabemos, o pão que desceu do céu era a comida que os israelitas comeram no deserto. Foram colocados depois, na viagem que eles fizeram para Israel, para entrar na terra de Canaã. E isso aí representa quem? O pão da vida. Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimentar nunca mais terá sede, terá fome. Então veja só, Jesus é o pão da vida, o maná aí. Então o pão que desce do céu. Ele disse: eu sou o pão que desce do céu, para dar vida. Então esse maná representa Jesus. As tábuas da lei representam o Pai, que são as tábuas da lei dadas por Deus quando fez aliança com o povo de Israel. Então representa aí o Pai. E a vara de Arão que floresceu, porque ali foram escolhidos então os líderes de cada tribo, e juntos esses líderes, alguém tinha que ser escolhido por Deus para representar ali o sacerdócio, para oferecer sacrifícios a Deus. E ali então Arão foi escolhido, e a vara de Arão floresceu, indicando que era ele o escolhido. E essa vara, como era uma vara e ela produziu flores, ou seja, vida foi gerada ali, né? Houve um poder manifestado de Deus ali para gerar essas flores. Então essa vara de Arão representa aí o Espírito Santo. Então a arca, e dentro da arca a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns vão entender de outra maneira, explicar de outra maneira. Tudo é válido, tudo serve, tudo que for para a edificação é válido, é bom. Então nós entendemos assim a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro dessa arca, né? Então é importante sabermos que essas tábuas provavelmente aí se parecem com essas tábuas que a gente mostra aí nas figuras, não eram muito grandes, para não ficar muito pesado. Moisés também era um homem muito forte, acostumado, né, viveu no palácio 40 anos, aprendendo táticas de guerra, e todo treinado em lutas. Era um homem forte, com muita saúde. Depois passou 40 anos no deserto, aí cuidando de ovelhas. Então era um homem forte, experimentado em trabalho, tinha uma força física muito grande. E ele poderia então transportar tranquilamente essas duas tábuas, tanto subindo o monte como depois descendo o monte. Mas na volta nós sabemos que as duas tábuas estavam então dentro da arca. Provavelmente essa arca era mais pesada e, quem sabe, Moisés, tendo a ajuda de Josué, desceu transportando então essa arca. A divisão das tábuas. Em nenhum lugar a Bíblia diz quantos e quais eram os mandamentos em cada uma dessas tábuas. Escritores antigos, judeus e cristãos, como o pensador judeu Filo de Alexandria, o historiador judeu Flávio Josefo e um dos pais da igreja, Irineu de Leão, dentre outros, diziam haver 5 mandamentos em cada tábua. Segundo Calvino, eram 4 numa tábua e 6 na outra, e não 5 e 5. Esta nova interpretação tem encontrado eco nos tempos modernos. Não sabemos, não podemos afirmar nada sobre isso. Não existe nada registrado na Bíblia sobre isso, dizendo claramente, eram tantos mandamentos na tábua, tanto na outra. Não existe, né? Alguns hoje, então, concordam, segundo alguns mais antigos, que existiam 4 mandamentos numa tábua e 6 mandamentos na outra tábua. Que eu acho que poderia até ser de um lado da tábua 4, do outro lado 6. Para mim, eram 2 tábuas iguais, uma cópia da outra. Então, isso seguindo o que se era costume fazer, segundo a aliança que era costume fazer. E alguns então acreditam que eram 5 na tábua, 5 na outra. Ou, vamos dizer, 5 de um lado, 5 do outro. Também existem aqueles que acreditam que eram 3 numa tábua e 7 na outra. Então, existe aí várias interpretações, vários entendimentos, né? E nós não podemos afirmar nada, dizer era assim, porque não está escrito, então não podemos afirmar. A rebelião. Ao fim de 40 dias, Moisés desce do monte com as tábuas da lei. Nessa ocasião, Israel havia se corrompido com um bezerro de ouro. Então nós estamos falando aí em Êxodo ainda, capítulo 9, depois capítulo 32.
Ainda muito cedo na história, vemos como a natureza humana é inclinada ao pecado. Onde está o compromisso do povo quando declarou na cerimônia do concerto: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos, como está em Êxodo 24:7. Então nós sabemos aí, quando Deus dá ali a lei para Moisés a primeira vez, o povo havia já concordado em seguir a Deus, obedecer a Deus, e disse para Moisés: sobe em nosso lugar, tudo que você combinar com Deus nós faremos, está tudo bem. Mas quando Moisés desce, então, ele acha o povo adorando um bezerro, em substituição a Deus. Então esse é o pecado da idolatria. Qualquer imagem, qualquer figura, qualquer coisa que represente uma importância maior na vida nossa do que Deus, esteja acima de Deus, é uma idolatria. Então, qualquer coisa ou pessoa. Tem gente que ama mais uma pessoa do que Deus. Então, qualquer coisa que você faça, que pode até representar Deus para você, mas se você se ajoelha diante de um objeto, ou de uma figura, ou de uma imagem, não importa do que foi feita essa imagem, o material que foi usado, aí o que influencia é você reconhecer esse objeto, ou essa figura, ou essa imagem, ou essa ilustração, como se fosse Deus. Então isso é idolatria. Você está colocando uma coisa no lugar de Deus. E Deus é espírito, nós não vemos Deus. E Deus proíbe fazer imagens. Veja Êxodo capítulo 20, leia direitinho, lá diz: olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou debaixo das águas. É proibido fazer. Deus diz lá: olha, eu amaldiçoo quem faz isso, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem fazendo isso. Então lá está bem claro. Então não faça imagem, nem figura do que você... eu acho que Deus, que Jesus era assim, ou que não sei quem, então eu vou fazer uma imagem, uma figura. Aí você se ajoelha diante disso, fala com essa imagem, fala com essa figura, como se fosse Deus. Isso é idolatria. É um pecado gravíssimo contra Deus. Aí você fala: mas Deus mandou fazer aí uma serpente de bronze. Deus mandou fazer os querubins lá, a imagem dos querubins lá no templo e tal. Mas nenhuma dessas coisas que Deus mandou fazer era para ser adorada. Nenhuma delas o povo ajoelhava diante delas e ficava adorando, conversando com elas como se fosse Deus. E com a serpente aconteceu do povo fazer isso. E o que aconteceu? A serpente foi destruída, moída em pó. Ainda voltou para o povo beber, para nunca mais adorar aquela serpente. Então, não pode. É idolatria. E Deus detesta isso. Tópico 4. Deus renova o concerto. A revelação do Sinai prosseguiu após ser interrompida por causa da rebelião do bezerro de ouro. Nessa ocasião, as tábuas do concerto foram quebradas, em Êxodo 32, 15 a 19 fala sobre isso. Mas Deus perdoou o povo e o concerto foi renovado. Veja Êxodo 34, 10 a 27. Deus mandou Moisés lavrar novas tábuas, nas quais escreveu novamente as mesmas palavras. Êxodo 34, 1, Deuteronômio 10, 1. Parece que isso foi resultado da intercessão de Moisés pelo povo. Êxodo 32, 31 a 33. Então veja bem, na primeira vez, Moisés então desce com as tábuas, quebra as tábuas porque o povo está adorando o bezerro de ouro. Na segunda vez então, agora Moisés vai interceder pelo povo e agora Moisés sobe ao monte, passa lá 40 dias sem comer, sem beber, na presença de Deus. Novamente é escrito, aí se acredita que agora Moisés é quem escreveu. Veja bem que demorava a escrever. Escrever em pedra não é assim, de qualquer maneira. E ali eram desenhadas ali, as letras direitinho. Então veja que Moisés escreveu, desceu do monte novamente e agora apresenta novamente ao povo as normas da aliança com Deus. O povo aceitou a aliança com Deus.
Então tinha que obedecer às normas dessa aliança. Então o povo agora promete novamente que vai obedecer, que vai seguir. Então nós sabemos que o que acontece na verdade, gente? Quem consegue cumprir toda a lei? A própria lei diz que se você deixar de cumprir um só desses mandamentos, você já está em transgressão. E a lei não é só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo da lei. Existem vários preceitos, aí 613 preceitos aí a serem seguidos, né? Normas, leis, os preceitos, um punhado de coisa. Então, veja bem, se deixar de cumprir um, já quebrou a aliança, já está sujeito à maldição. E é o que aconteceu. Ninguém consegue cumprir. O único que cumpriu tudo foi Jesus. Então a lei, que era a norma da aliança, foi quebrada e a aliança dizia: quem quebrar está sujeito à maldição. O povo foi amaldiçoado. Então precisava o quê? De um Salvador, que é Jesus. Mas Jesus veio e eles não o receberam como o Messias, como o Salvador. Então por que Deus voltou à aliança com o povo de Israel? Porque Moisés intercedeu. Moisés se colocou no lugar do povo. Moisés arriscou até a própria salvação dele. Disse: Senhor, se o Senhor não vai conosco, o Senhor não vai perdoar o povo, não vai conosco, então risca meu nome no teu livro. Ele intercedeu, ele arriscou a própria vida. Então Moisés ali é um tipo de Cristo. Veja só, Jesus se tornou homem e levou sobre ele os nossos pecados. E ele foi para o lugar que nós deveríamos ir. Foi para o inferno que nós tínhamos que ir. Foi em nosso lugar. Mas é claro, foi justificado em espírito, né? Porque ele nunca pecou, nunca cometeu pecado. Ele estava lá levando os nossos pecados sobre ele e não os dele. Ele é um sacerdote perfeito, nunca pecou. Então ele ressuscita, ele vence a morte, vence o inferno. Vai então assentar à direita do Pai, intercedendo por nós. Veja só, o intercessor perfeito. E Moisés então é um tipo de Cristo que intercedeu por aquele povo. Bastava ele dizer: pode matar o povo. Deus diz: olha, Moisés, eu vou matar esse povo todo e de você eu vou fazer uma nova nação. Pessoas que vão me obedecer. E Moisés disse: não, Senhor, não faça isso com o povo. E ele apresentou 2 motivos. Quando Deus disse: o teu povo, Moisés. Veja bem que Moisés disse: o teu povo, Senhor. Olha só. Deus diz: é o teu povo. Não é mais meu povo. Quebrou aliança comigo. Mas Moisés disse: o teu povo, Senhor. É um povo pecador. Mas eu peço, perdoa o teu povo. Moisés não chama meu povo, ele diz o teu povo. Fala com Deus: esse povo é seu. Continua sendo seu. Perdoa eles. E Moisés então apresenta outra razão a Deus. Ele diz que as outras nações iam ver que Deus não conseguiu colocar aquele povo na terra que prometeu. E nunca iriam respeitar a Deus, nunca iriam temer a Deus, porque eles diriam: esse Deus é muito fraco, nunca conseguiu nem colocar o povo na terra que ele prometeu. E esses 2 argumentos, né, que Moisés usa, então, são aqueles argumentos que Deus concede então a Moisés a sua presença, o perdão ao povo, e começa de novo aquela aliança com o povo. Não destrói o povo. Por amor a Moisés, por atender à intercessão de Moisés. Então veja só que interessante. Se você olhar Abraão intercede por Ló. E quando Deus vai destruir então Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz: olha, lembrou-se Deus de Abraão, não foi de Ló, lembrou-se de Abraão e livrou o Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Veja só que o poder da intercessão é tremendo. Nós precisamos orar mais, precisamos interceder mais pelas pessoas. Parte 2 agora, os 10 mandamentos. Temos aí origem do termo, classificação e forma. Vamos ver então origem do termo. A expressão 10 mandamentos, em hebraico Aseret Adevarim, significa literalmente as 10 palavras e só aparece 3 vezes na Bíblia. Aí Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio 10, 4.
A Septuaginta traduziu por decálogos, ou seja, decálogo,